Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10 horas e 59 minutos no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural desta segunda-feira. E agora nós vamos falar com o nosso colega, o Izan Rezende, ele que é produtor rural, engenheiro agrônomo, advogado, presidente do Instituto do Agronegócio, que coordena o projeto Pensar Agro e também presidente da Federação Mato Grossense de Agronomia. Olá, Izan, bom dia, seja bem-vindo. Mariana, bom dia ouvintes da rádio, da Jornal Brasil Rural e essa equipe aí maravilhosa sua aí, Mariana. Izan, quais são os destaques desta manhã na plataforma pensaragro.com.br? Os destaques dessa manhã: mercado de trigo em 2025 tem estabilidade e perspectiva de crescimento. Nós sabemos que não chegamos ainda no patamar de suprir a produção, a demanda interna nacional. Produção de soja no Nordeste deve crescer 7,5%, aponta a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Governo faz jogo de cena ameaçar reduzir tarifas de importação de alimentos. Esses são os destaques, Mariana, da plataforma pensaragro.com.br. E sobre qual deles você quer falar um pouquinho aqui pra gente hoje, Izan? Eu gostaria de falar sobre dois assuntos. E, além desse dia, um que foi vinculado aqui no final de semana, que tem um impacto violento, que é a respeito da venda casada de créditos rurais, que expõe prática ilegal no setor financeiro. Mas vamos lá, vamos falar a respeito do jogo de cena que o governo fez aí nessa semana. Nessa semana agora passada, o governo patinou a semana toda, Mariana. Quando ele deparou com os resultados de uma inflação de alimentos acima de 8,23%, que fechou em 2024, e que tem um detalhe: esses valores de inflação não entraram na métrica do Banco Central para fechar a inflação de 2024, que fechou em 4,83% a inflação em 2024. Então, a Presidência da República, na segunda-feira da semana passada, convocou os ministros da área de Fazenda, Casa Civil, Agricultura Familiar, para criar solução para diminuir os custos dos alimentos. E aí, eles tiveram aí as brilhantes ideias de criar a Vale Refeição, de criar situações que não eram compatíveis aí com soluções para o resultado de conter a inflação. E na sexta-feira, eles reuniram novamente com a Presidência da República e colocaram uma proposta que é de reduzir o imposto de importação para diminuir o preço de determinados produtos alimentícios. Isso daí, já agora na segunda-feira, outros parlamentares, como a classe produtora, já manifestaram. Não tem espaço para intervenção aí dessa natureza, né? Eles estão buscando diminuir os impostos de produtos importados para aumentar uma concorrência desleal no mercado dos produtos produzidos pelo produtor brasileiro e como uma alternativa de resolver um problema de inflação. Ora, a solução para os problemas da economia não está em medidas temporárias visando e olhando apenas o preço do alimento que está em alta. Então, esse daí teve uma reação muito grande, muito forte do mercado, logo hoje pela manhã. A semana toda foi esse contexto, esse debate, e que, na realidade, o governo precisa de parar com essa miopia.
de olhar para o problema do alimento como se o alimento fosse o propulsor da inflação, quando, na realidade, ele deve olhar sobre um contexto maior, sobre corte de gastos públicos, austeridade fiscal, enxugamento da máquina pública, implementação de políticas que incentivem a competitividade dos setores produtivos desse país e dê uma melhor segurança e qualidade de vida para os brasileiros. Excelente, Zé. Qual que era a outro destaque que você queria falar também? Foi um destaque durante o final de semana? No final de semana, saiu uma matéria publicada na plataforma pensaragro.com.br sobre venda casada no crédito rural que expõe práticas ilegais no setor financeiro. A Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio, representando aí milhares de produtores, ingressou com uma ação judicial contra o Banco do Brasil. E qual que é o crime da venda casada que foi colocado em mérito dessa ação? Praticada pelo banco, obrigando a compra de seguro, consórcio, título de capitalização, como condições para a liberação do crédito rural, considerado aí, né, pelos juristas aí, autores dessa ação, como desvio de recursos específicos para ser aplicado na produção rural. E, além de fazer esse desvio desses recursos, porque os recursos que eram para o custeio agrícola, para o financiamento para a produção agrícola, parte dele era retirado para efetuar o pagamento de seguro, consórcios e título de capitalização que o banco exigia como condições para a liberação de crédito rural. Ou seja, o crime se aloja justamente em pegar um dinheiro que é uma garantia constitucional que vem pelos fundos na região centro-oeste, o fundo do centro-oeste, para especificamente a produção agrícola. Então, esse desvio de finalidade desse recurso caracteriza crime. E crime foi praticado pelos agentes do Banco do Brasil. Então, o mérito dessa ação pauta por aí. E a consequência maior, que aumentou o endividamento do produtor rural. Quando se retira um valor financiado, que já é curto, e repassa ainda para pagamento de apólice de interesses de banco, isso traz um prejuízo e uma dificuldade para o produtor rural. Então, é um grau de endividamento muito grande. Então, no pedido dessa ação, requerer uma compensação que totaliza um valor astronômico, acima de 841 bilhões de reais, o que torna o processo judicial, esse processo judicial, o maior da história do planeta Terra. Então, isso daqui é uma preocupação muito grande, já é uma realidade, está sob discussão judicial e traz uma preocupação para toda a cadeia produtiva do agronegócio, independente se no resultado vai fechar o Banco do Brasil para pagar essas dívidas de indenizações aos danos praticados, ou se vai realmente regulamentar os procedimentos sem vendas casadas. E o pior, o Tribunal de Contas da União não fez nenhuma manifestação durante anos e anos da utilização desses recursos, que o Banco do Brasil faz gestão, apenas a gestão desses recursos e repasse para o produtor rural. E muito menos o Ministério Público Federal. Então, essas são as preocupações que hoje se abaixa aí no setor produtivo do agronegócio brasileiro.
Excelentes questões aí muito sérias, né, pertinentes a serem debatidas, né, faladas. E então, queridos ouvintes, vocês podem estar, né, conferindo na íntegra esses destaques que o Izan trouxe na plataforma pensaragro.com.br. Estes, né, e outros assuntos estão ali também para poderem ser lidos na íntegra e acompanhados. Izan, muito obrigada por sua participação hoje, obrigada pelos assuntos trazidos aqui para debate no Jornal Brasil Rural. Desejo a você um ótimo dia, uma excelente semana. Nos vemos novamente amanhã. Até amanhã. Um abraço a você, Mariana, a essa equipe e a todos os ouvintes do Jornal Brasil Rural. Até amanhã. Com abastecimento interno, exportações e geração de emprego e renda, o agro movimenta o país. E nós noticiamos no Jornal Brasil Rural.